Sim. Mas existem teorias, né? Sim. O que você pesquisou, assim? O que existe mesmo de sociedades Cara, poderosas que meio que controlam o mundo? então, Tem o Bilderberg, né? Que é um grupo... O Bilderberg. que é esse grupo? Como Então, você eu explicaria? cito aqui, Você cito cita? o Bilderberg, inclusive. Ah, então você colocou baseado em muita coisa real Coloquei e inventou algumas coisas ou não? Não, é ficção, né? É. Mas tem muita coisa que é real. Por exemplo, né? Uma reunião, eles se encontravam nesse hotel aqui na Áustria, tá? É mesmo? Eu Mas não coloquei... é cada reunião em um lugar diferente, não? Não, mas há vários anos foi nesse mesmo hotel que eu fiz Você questão, usei o mesmo hotel? O mesmo hotel, entendeu? Cadê? Eu peguei a foto, mandei pro desenhista, falei, cara, a referência é essa. Caramba! Eu quero que você desenhe esse... Cadê? Eu vi lá na frente, não é aquele que eles estão saindo do helicóptero? Aqui, ó. Esse que é? Tá vendo? Dá pra ver hotel aqui, Interalpen, Áustria. Esse hotel existe, o pessoal pode dar uma busca agora. E várias reuniões do Bilderberg aconteceram nesse hotel. Esse grupo o que é? É um grupo de políticos, Esse donos grupo, de banco, o que é? E tem gente também da nobreza europeia. É o que a gente chama da tecnocracia, né? Inclusive, o Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, que foi fundado em 72, se não me engano, ele era membro do Bilderberg, ele fazia parte do Bilderberg. Então, na verdade, o Fórum Econômico Mundial é uma front em inglês, assim, é uma fachada do Bilderberg, tá? Como assim? O que a gente precisa entender é que, assim, eles não querem aparecer, não querem chamar atenção para eles. Não. E eles trabalham, vamos dizer, imagina uma cebola, né? Que tem várias camadas. Camadas que vão, né? Você tem um círculo interno e daí você tem um círculo... Você tem Você tem o core, daí você tem o primeiro em volta, depois você tem o segundo em volta, o terceiro... E eles trabalham dessa forma, compartimentalizando, inclusive, para as pessoas... Tem gente que acha que é insider... E não é insider. Ele é simplesmente um operativo deles, entendeu? E essa estrutura é tanto das organizações como internamente, por exemplo, né? A organização jesuíta, né, que foi fundada pelo Inácio de Loyola, a ordem jesuíta já tinha esse mesmo esquema de, por exemplo, você só conhece 2 pessoas acima de você. Então você não sabe quem está acima de você. Você não sabe quem está na hierarquia, você não sabe quem está no topo da hierarquia. E é assim que funcionam eles também? Por exemplo, né, o Adam Weishaupt, que fundou, né, na Illuminati lá na Bavária, na Alemanha, no século XVIII, ele estudou na Universidade de Ingolstadt e ele se formou em Direito e ele era jesuíta. Mas ele era um cripto-judeu, né? Era uma família judia que se converteu meio de fachada para o cristianismo e passou a ordem jesuíta, que é o braço armado da Igreja Católica, né, que foi expulso de vários países, inclusive o próprio Inácio de Loyola, quando ele conta que ele teve uma revelação, mais ou menos como Maomé também, meio que, né, como Joseph Smith, esses caras que dizem que tiveram uma revelação assim. E é uma sociedade secreta, entendeu? A gente tem que desmistificar um pouco, né? Porque basicamente é isso, as pessoas não querem que você saiba. Então, por que os órgãos de inteligência nos países, o MI6, né, a CIA nos Estados Unidos, todos, a origem deles são em sociedades secretas. Por exemplo, a origem da CIA é a Sociedade Skull and Bones, lá em Yale. Que foi fundada no século XIX, 1830, por aí. Então, assim, por quê? Porque que melhor para espionagem do que segredo, do que saber, né, preservar segredo, do que trabalhar com inteligência. Então, por exemplo, John Dee, que era um mago, né, na Idade Média, que era o conselheiro da primeira rainha Elizabeth na Inglaterra, ele é o 007 original. O Ian Fleming se inspirou nele e no Aleister Crowley, que foi um bruxo do século passado, né, o cara que influenciou os Beatles, Rolling Stones, o Raul Seixas, Paulo Coelho, né? Mas o John Dee, ele assinava 007. O quê? Que quer dizer two ball cane, 2 bolas e cana. A cana é o 7. Cana? Em referência a cana de bengala, tá? Que em inglês cane é uma bengala, mas o 7 tem esse desenho de uma bengala. Mas por quê? Então, porque faz referência ao Tubal-Caim. Tubal-Caim na maçonaria é um dos pais da maçonaria, né? Além do Hiram Abif, entendeu? Que quando você lê biblicamente é o cara que
começou com metalurgia, com o que você lê no livro de Enoque. Tô pegando um monte de referência aqui, mas enfim, que a história é assim. Livro apócrifo, né? Mas apócrifo, mais que os discípulos conheciam, né? Pedro cita, Judas cita no livro de Judas, né? Toda a questão que o livro de Enoque ele é muito escatológico, então alguns teólogos acreditam que durante a Septuaginta eles não quiseram traduzir e incluir no cânon né, o que virou a Bíblia, que é a Bíblia que a gente porque tem hoje. ele é muito messiânico, ele já aponta muito para Jesus, então na época os judeus que traduziram do hebraico para o grego ficaram, né, não quiseram, mas por exemplo na Bíblia etíope, o livro de Enoque faz parte do cânon. Ah, é? E ele fala basicamente de revelações do futuro. Fala do futuro, mas também ele fala da questão, por exemplo, dos nefilins, né? São os anjos. Os filhos são os filhos dos anjos com as humanas. Não. Os gigantes são os filhos dos nefilins com as mulheres humanas, Peraí. Então... Nefilins o que são? São seres, são anjos que se rebelaram contra Deus, né? Quando você lê no livro de Enoque, que 300 desceram no Monte Horebe, né? E que eles deram tecnologia para o ser humano, vamos dizer assim, né? Então, tem até a relação, o que cada anjo deu. Exato. Então, assim, droga, farmacopeia, tá? O uso de droga como alucinógeno para romper o véu dimensional. Não é à toa que a Bíblia, o mesmo termo em grego para droga é para feitiçaria, é farmacopeia. Porque não é à toa que você... por que todo xamã historicamente usa alucinógeno, né? Para isso. Para romper esse mundo espiritual. Exato, você tem contato, porque a nossa glândula pineal, ela produz MDMT, né? Uma glândula do nosso corpo. Eu tomei ayahuasca, ele aciona isso daí. É muito sério, cara, porque você se expõe, você fica vulnerável ao mundo espiritual. Quer dizer, as pessoas já estão, se a gente imaginar que existe, né, obviamente, quem não acredita, né, quem é que só reducionista e materialista, não acredita em nada disso. Agora, se você acredita numa